Tá um sol daqueles e hoje eu vim falar uma coisa sobre bruxaria, magia, rituais, essas coisas que a gente vê na internet e acaba desistindo. E a primeira coisa que eu quero falar pra você é não desista. E eu vou tentar te ajudar a entender todos os mitos e tudo que é verdade e o que não é, e como é que você pode começar sem desistir da maneira correta, sabe? Sem se frustrar. A primavera acabou de começar e eu tô aqui com... olha quanto pelo! Com um dos cavalos que eu vou levar pra passear, pra gente ter uma conversa sobre inícios na magia e as frustrações que a gente costuma ter. Porque o pessoal da internet faz parecer tudo muito fácil e que a gente tá errado. Então faz a gente começar de um jeito que às vezes não é nem viável. E eu fui uma pessoa que desisti uma vez. Eu comecei na adolescência, desisti e fui me entender agora na vida adulta. Então magia, bruxaria, esoterismo, ele tem um caminho mais fácil e tem um caminho mais difícil. E as regras que colocam pra gente não são bem assim. Oi, eu sou Bruxa e hoje nós temos o Papo de Bruxa, um primeiro vídeo sobre isso, porque eu percebi que é uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade. Eu tive muita dificuldade, eu desisti da bruxaria por muitos anos da minha vida e fui voltar com 30 anos, eu fui voltar pra bruxaria. Eu comecei quando eu tinha 14, parei e voltei, sei lá, 16 anos depois. E com muita insistência de muitos médiuns, de muitos místicos, porque eu sempre gostei. Por mais que eu tinha desistido de ser, eu nunca consegui me desconectar totalmente da bruxaria. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci a revista Wicca. Eu sou millennial, tá? Então, antes de mais nada, eu sou millennial. Então eu vim de uma fase da bruxaria que não existia quase informação, era muito difícil, e hoje tem informação demais. Então talvez você tenha essa vontade de desistir. Tem uma fase que você não conseguiu encontrar informação como aconteceu comigo, ou porque você tá numa fase onde tem tanta informação que você não sabe que é verdade, quem seguir, e que tem tanta coisa pra você fazer que você se atrapalha inteira e acaba desistindo. Com 14 anos eu conheci a revista Wicca, e a revista Wicca era uma revista que ela tinha várias informações jogadas. Ela não era um manual, ela era a porta de entrada para você se aprofundar na bruxaria como religião. E aí já vem o primeiro mistério, a primeira mentira que te contam e que muita gente acredita, é que você tem que seguir uma religião, e não tem. Você não precisa seguir uma religião de bruxos. Não é obrigatório. Bruxaria não é uma religião, já começa por aí. É uma manifestação de magia, de poder, mas ela não é uma religião. Mas sim, existem as religiões das bruxas, e a Wicca é a principal religião das bruxas, e ela tem várias vertentes, tá? Mas você não precisa disso pra ser bruxo. Então, armazena essa informação. Eu não consigo seguir dogmas. Eu tentei muito em várias religiões, e fui uma pessoa que explorou muitas religiões, porque eu sempre tive uma mente muito aberta. Então, meus amigos são de várias religiões diferentes, me apresentaram suas religiões, porque todo mundo acha... Oi, Bruce. Todo mundo acha que você tem que ter uma religião, e por muito tempo eu achei que eu tinha pra poder ter uma conexão com o divino, e eu achei que eu precisava ter uma religião. Hoje eu não sinto isso, felizmente, e pra mim deu muito certo. Eu preciso de uma conexão com o divino de um outro jeito. A magia, ela tá em tudo. Eu fui espírita, por conta da minha mãe, que minha mãe era espírita, minhas tias eram católicas, então eu tentei ser católica. Já fui pra Umbanda, porque eu tinha amigo umbandista, já fui pra igreja messiânica, porque eu tinha amigos messiânicos, ou já fui pro budismo. O budismo foi um dos que chegou mais perto de dar certo pra mim, mas ainda não deu certo. Já fui pra Wicca, quando eu era adolescente, fiquei uns 2, 3 anos na Wicca. Tentei praticar magias, às vezes funcionavam, às vezes não funcionavam, eu não entendia por que funcionava e por que não funcionava. Sei lá, foi meio complicado essa jornada. Era tanta coisa e eu tinha que me esconder tanto, porque minha mãe não podia saber, meus amigos não podiam saber, que eu acabei cansando. Então uma das barreiras que a gente encontra é justamente as pessoas não poderem saber. Então, tipo, adolescente, eu moro com meus pais e eu gosto da bruxaria, mas eles não podem saber, e eu divido o quarto com o meu irmão, como é que eu vou praticar? E aí quando você fala, mas tem que ter vela, mas tem que ter atame, mas tem que ter caldeirão, mas tem que comprar as ervas, mas tem que fazer... Aí você não pratica, e aí você não é. E aí você desiste, porque você não consegue fazer essas coisas, não é real.
E a maioria dos bruxos, eles não entendem a realidade de quem não pode ser livre. E eu entendo, porque apesar de eu não precisar dividir o quarto, minha mãe é uma pessoa muito invasiva. Então eu não conseguia fechar a porta do meu quarto e praticar um feitiço. Eu não conseguia comprar coisas e ela não abrir meu armário e um dia descobrir. Minha mãe, ela é uma pessoa extremamente invasiva. Ela era, hoje em dia ela não é tanto, mas ela era muito invasiva. Não moro com minha mãe também, então isso facilita muito, mas... Como é que eu ia fazer um círculo de sal que eu li na revista Wicca e roubar o sal da cozinha da minha mãe e ela não iria perceber e não iria vir brigar comigo, entendeu? E depois ia tentar me levar pra igreja dela ou pro centro espírita. No caso da minha mãe, era centro espírita, minha mãe ela é espírita. Como? Eu não poderia ser bruxa. Isso é muito complicado. Mas a verdade é que, pra quem se esconde, é muito difícil se manter dentro da bruxaria. Então, primeira regra que você precisa quebrar e parar de acreditar. Você não precisa seguir uma religião e você não precisa de acessórios mágicos como sal, como velas, como incenso. Você não precisa de nada disso. Mas você precisa estudar duas coisas. E uma das coisas que eu acho muito fáceis de você aprender bruxaria, apesar de que eu sei que vai ter muito bruxo que vai falar que eu tô errada e eu não tô, porque tudo começa na mente. Então, a sua mente é a primeira porta que você tem que abrir. E que é ela que vai fazer toda a sua magia acontecer. Se você não trabalhar a sua mente, se você não confiar na sua mente, se você não quebrar seus tabus e seus bloqueios e seus medos, a magia não acontece. Ou quando acontece, acontece catastrófica, bagunçada, mais ou menos, e aí você começa a se complicar e você larga. Então, a primeira coisa que eu ia falar pra você fazer vai estudar manifestação. Manifestação é pura bruxaria. Tá? E ela é toda a base da bruxaria, apesar de ninguém falar isso pra você, ela é toda a base da bruxaria. Todo mundo que faz manifestação é um bruxo que não sabe que é bruxo. Então, existe o Caderno da Manifestação, existe o livro O Segredo, existe o Kybalion, que eu já acho que é uma outra etapa. Primeira coisa, aprenda a controlar sua mente, porque através dela tudo vai acontecer. E essas coisas como incensos não, isso aqui é uma vela. Livros, eles são potencializadores, mas eles não são só magia. Você não precisa de nada disso pra poder criar e desenvolver ou fazer uma magia acontecer. Eles são, assim, 10%. Porque eles são potencializadores, eles não são a magia. A magia é a sua mente, totalmente. Se na tua cabeça não acontecer, não vai acontecer no físico. Então, eu recomendaria que você apaga tudo que você tá vendo tudo aí na internet e vai pra isso. Vai aprender a trabalhar sua mente, vai aprender a acreditar, vai aprender a quebrar as suas crenças limitantes. Essa seria a primeira coisa que eu recomendaria pra você conseguir ser um bruxo eficaz, se você não desistir da magia, seria acabar com as crenças limitantes, acabar com os medos, acabar com os tabus, acabar com a sua baixa estima, porque a baixa estima faz com que a gente não acredite no nosso poder e aí a gente começa a não conseguir fazer. E a magia acontece caótica. Outra coisa que você precisa tirar da sua cabeça é que você não pode ser uma bruxa urbana. Sim, pode. A maioria das bruxas são urbanas, tá? Isso aqui que eu vivo é uma raridade absurda. As pessoas, grande maioria, não tem nem conexão. Moram em cidades grandes, enormes, que às vezes não tem uma árvore. E mesmo assim elas conseguem se conectar. Então você não precisa estar no meio natural, rural, praia, que nem eu tenho uma mistura. Eu vivo numa cidade de praia com rural, então eu consigo... pra mim, torna-se mais potente ainda as minhas manifestações. Mas elas não são elas que fazem a magia acontecer, tá? Uma coisa que tem gente que vai falar que não é verdade, mas é sim, pra você ser bruxo, você não precisa morar na natureza, você não precisa gostar de mosquito, de gostar de ficar no meio do mato, mas você precisa minimamente gostar da natureza. A magia está totalmente ligada com a natureza. Você precisa gostar de natureza. Você precisa fazer um acampamento no meio do mato? Não. Mas você precisa respeitar as plantas, você precisa respeitar o ar, você precisa respeitar as aves, você precisa ter um respeito, você precisa respeitar o fogo. Você precisa ter um respeito pelo que é natural, pelo que é a essência do nosso mundo, que são tudo que cria o que nós somos. Então chama de energia criadora. Isso você precisa sim aceitar e isso você não vai poder negar, tá? Não, pelo menos não dentro da bruxaria você não consegue negar, não pode negar isso. Todo o resto, a cor, porque nem pra bruxaria que a gente conhece aqui, o vermelho
é uma cor de paixão, de ação, de guerra, de um monte de coisa. Na China, o vermelho é a cor do dinheiro. Ela tem um outro significado. Então as regras de um país pro outro mudam. Então assim, você não precisa disso. E aí a magia deles é menos mágica do que a nossa, não. E eles fazem magia do mesmo jeito. Você não precisa seguir essas regras, você não precisa seguir as luas, você não precisa seguir os elementos, você não precisa de nada disso. Eles são facilitadores mágicos e potencializadores. É isso que você precisa saber. Então, apaga tudo que você aprendeu sobre bruxaria agora e foca só nessas duas coisas. O livro Segredo, para aprender manifestação, e aí começa a fazer um mês inteiro de manifestação, de livro segredo. E se você não pode ter esse livro, você é uma pessoa que já foi que nem eu, que não podia ter essas coisas que a família não permite, sei lá, às vezes é evangélico, mora uma família evangélica, enfim. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar pelo YouTube, pela internet. Então, compra um fone de ouvido, arruma um fone de ouvido, vai estudar e pega um caderno simples. Eu entendo totalmente uma pessoa que tem que esconder essas quem nós somos. Você precisa ter um lugar pra você anotar e precisa ter um lugar pra você estudar. Isso é uma coisa que você não vai conseguir fugir, porque senão vai ficar muito difícil pra você estudar bruxaria. Senão você vai ter que se aprender a crescer e tá morando sozinho pra você conseguir fazer isso. Que foi o que aconteceu comigo. Eu só consegui fazer isso quando eu já estava morando sozinha. E levou muitos anos pra poder voltar pra bruxaria. Eu conto a história disso um outro dia. Depois dessa fase, desse momento de aprender manifestação, controlar sua mente através do segredo ou caderno de manifestação, um desses dois, você vai pro Kybalion, que são as leis universais. E elas fazem todo sentido e elas fazem tudo realmente acontecer. Um mês estudando o segredo, manifestação, e depois de um mês que você praticou, que você viu que realmente você tá entendendo bem isso, e que isso tá fazendo muito sentido na tua vida, e que você tá conseguindo praticar, e que sua vida está mudando através disso. Se você precisa de mais de um mês, fique um pouco mais de um mês nisso, mas tenha paciência, porque magia é muita paciência, porque a nossa mente ela é muito complexa. Aí você vai pro Kybalion, porque o Kybalion, ele não é um livro tão fácil. Existe um livro que todo mundo recomenda, mas eu não tenho, então eu não vou falar pra você que ele vai dar super certo pra você, porque ele é um livro que ele não é barato, que é do Claudinei Pietro, que é Kybalion pra bruxas, uma coisa assim. Teoricamente ele é mais destrinchado, mas é um livro de quase R$200, se não me engano. E aí pra quem tá começando, eu acho um livro muito complicado, muito caro de você comprar. Se você não sabe se é isso que você quer na sua vida, se você não sabe ainda controlar sua mente. Eu comprei um Kybalion baratinho, que nem o meu Kybalion custou R$10, entendeu? Foi super barato. E se você encontra também muitas coisas do Kybalion, você encontra no YouTube. Então vai estudar através do YouTube o Kybalion. E aí depois você vai vendo o resto. Aí depois você começa com livros da Dark Side, que tem as lunações, que tem os elementos, que tem deuses, que tem essas coisas. E eu vou começar a fazer uma série de vídeos justamente para poder te ajudar a não desistir da bruxaria e aprender a fazer seus feitiços de uma maneira que funcionem. Porque a gente não pode pegar um feitiço complicado tipo: ai, eu quero que o Brad Pitt se apaixone por mim, só que eu moro aqui no Brasil e ele nem me conhece. Mas ele tem que se apaixonar por mim e vir me buscar em casa e dizer: eu sou o amor da sua vida. Porque isso não vai acontecer. Nem você acredita que isso vai acontecer, então não adianta você tentar partir pra magia de conquistar o Brad Pitt se você não sabe nem o básico. É impossível uma magia de conquistar o Brad Pitt? Não é impossível. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Pra isso se tornar mais fácil, você vai ter que passar por um caminho mágico absurdo que eu ainda não cheguei. Eu não consigo trazer Brad Pitt pra minha vida, por exemplo. Então assim, você vai ter que começar com magias simples, como magia de estudo, magia de se acalmar, magia de amor próprio, de se ver mais bonita, de, sei lá, de tempo, de repente ser um dia que não chova, de não encontrar com alguém no seu caminho, que alguém que você não tá afim de ver e, tipo, essa pessoa, ela vai te visitar, tipo, uma tia chata vai te visitar e ela tem um problema, ela não conseguir vir. Então, assim, você vai começar com magias muito simples antes de você começar com magias complexas. Começar com a complexa é a primeira coisa que te fazer desistir, porque ela não vai acontecer, ou ela vai acontecer de um jeito muito ruim, vai te trazer caos. Então, vamos aprender por etapas. E eu vou trazer uma série de vídeos sobre isso, só que tem um problema, e que é o YouTube. O YouTube, ele não... Esse é considerado um conteúdo sensível. A bruxaria, apesar de falar, nós moramos num país laico e lá, isso não é uma grande verdade. Na realidade, toda vez que a gente fala sobre esse tipo de assunto,
isso acaba virando... É um tabu, então isso acaba que o YouTube não entrega. O Instagram, ele ainda entrega um pouco, mas o YouTube não entrega. Então, se você encontrou esse vídeo e você quer estudar isso comigo do meu jeito, do jeito que deu certo pra mim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai receber essas notificações. E isso não é tipo, eu estou tentando ganhar inscrito. Não, não é isso, porque realmente eu descobri isso há pouco tempo, que antes de eu montar o canal eu tava achando que através de SEO e outras formas de fazer o canal crescer e de fazer o conteúdo chegar a mais pessoas, eu descobri que ele é realmente um conteúdo muito difícil. Então você só vai conseguir pegar esse conteúdo se você realmente ativar o sininho e ser inscrito, tá? Precisa, porque não vai entregar quase nada. Vai ser difícil de você voltar nesse conteúdo aqui. Então, no próximo vídeo a gente vai falar, vou fazer uma playlist. Eu vou tentar fazer semanal, eu não sei se vou ter tempo de fazer semanal, mas pelo menos quinzenal, uma playlist sobre passo a passo da bruxaria. Envolver aqui direitinho uma forma que foi a forma que eu fiz, pra poder conseguir fazer a minha magia funcionar e a bruxaria funcionar pra mim. Fechou? Dá um caos aqui, porque tá fim de tarde. Aí a gente se vê no próximo vídeo. Fica aqui, eu vou atrás dela. Vou atrás dela, deixa eu ver onde ela tá.